Você está pensando em fazer uma doação? Então vem comigo que esse vídeo aqui eu vou trazer várias dúvidas bem específicas sobre doação de bens, organização de patrimônio, bem interessante. Mas antes, deixe o seu like, inscreva-se no meu canal, ative aqui o sininho para você receber semanalmente as mensagens dos nossos vídeos que são publicados. Então, vamos lá. Hoje o nosso vídeo será de esclarecimentos de dúvidas que eu recebo tanto no Instagram quanto em outros sites. Vamos à primeira dúvida. A dúvida que eu recebi foi a seguinte: vivo em união estável, mas já tenho 2 filhos do primeiro relacionamento. Então, ela já teve um relacionamento e teve 2 filhos desse primeiro relacionamento. E nesse período ela adquiriu um apartamento, ou seja, naquele período que ela tinha os 2 filhos. E agora ela está vivendo um novo relacionamento com união estável. Então vamos lá. Ela tinha um apartamento, já tinha 2 filhos e começou um novo relacionamento. E esse novo relacionamento, ela diz aqui, ele tem 2 filhos, ou seja, tem os dela, os 2 dele, junta tudo os nossos. Aí a pergunta é a seguinte, olha só, ela quer saber, esse imóvel que eu tinha antes do relacionamento, eu queria deixar só para os meus 2 filhos. Posso fazer isso doando para os meus 2 filhos? Então vamos por etapas. Primeira coisa que eu preciso explicar. Esse novo relacionamento que você está vivendo aqui, que perguntou, se você vive em união estável e não tem documento, você está vivendo o relacionamento do regime da comunhão parcial de bens. E o que diz esse regime? Presta atenção. Ele diz que o companheiro ou a companheira, em caso de falecimento, então se essa aqui falecer, ou se ele falecer, se ela falecer, o companheiro vai virar herdeiro dos bens particulares, ou seja, dos bens adquiridos antes do relacionamento. Desse apartamento aqui que ela quer deixar só para os filhos, ele é herdeiro. E ele é um herdeiro chamado necessário. Então, nós temos a parte do herdeiro necessário nesse apartamento anterior ao relacionamento. Em tese, ela não pode pegar esse apartamento e doar para as 2 crianças, para os filhos dela. Sim, é um absurdo, também acho. Por quê? Porque esse companheiro tem direito nesse apartamento em caso de falecimento. Mas presta atenção, dá para organizar? Dá para organizar, tem que analisar o caso, verificar o caso, mas quem sabe aí não é uma possibilidade de essa união estável regularizar, fazer um casamento, escolher um regime que se adapte mais à situação, que verifique a possibilidade, talvez aí até uma renúncia ao direito de concorrer, tem vídeo nesse canal sobre isso, né? Então assim, nesse caso que ela já tinha um apartamento anterior e ela quer doar para os filhos para evitar que o companheiro tenha direito a esse apartamento, é um pouco arriscado, tá? Por quê? Porque ele é herdeiro necessário e o apartamento é um bem particular e vira herdeiro junto com os filhos. Agora, se quer fazer e arriscar, tem que entender que há um risco mínimo ali, mas há, tá? Então, não é muito prudente fazer essa doação. Segunda dúvida: posso doar para minha filha um bem e ela está namorando? Você está preocupado com o namoro da sua filha, né? Faz todo sentido, é normal. Sim, você pode doar. A pergunta que eu li, volta, é a seguinte: ela está apenas namorando ou ela está vivendo em união estável? Reflita sobre isso, que é muito importante, tá? Você pode doar? Pode. Neste caso, o que eu recomendo? Algumas situações aqui bem pontuais. Primeiro, que essa doação tenha uma cláusula de inalienabilidade, pelo menos enquanto você estiver viva, porque se for um imóvel que você utiliza, você doa e diz assim, ó, eu estou te doando esse apartamento, mas enquanto eu estiver viva, você não pode vender. Então, muita atenção se esse é o seu interesse também de não vender o apartamento, tá? Muita atenção. Então, você pode colocar essa cláusula. Outra cláusula muito interessante nesse caso do namoro, incomunicabilidade. Eu vou te doar esse apartamento, mas eu quero lá colocar que ele não vai se comunicar com o teu companheiro.
Se esse namoro aí virar uma união estável, virar até um casamento. Então, muito interessante essa cláusula. E outra cláusula mais interessante ainda, cláusula de reversão. Ou seja, eu dou para você e se porventura, minha filha, você falecer antes de mamãe, volta para mamãe esse apartamento. Entenderam o raciocínio? Então, assim, doar você pode, só que tenha cautela, porque você está doando o seu patrimônio para a sua filha. Então, tem que ter total confiança nessa situação, tem que fazer bem pé no chão essa situação. Se for a sua única morada, então, só reservando o usufruto, tá? Terceira pergunta, qual o imposto que se paga? Sim, se paga o imposto, é o chamado imposto de transmissão, causa-morte e doação. É o mesmo imposto que paga no inventário? Sim. Qual é o percentual dele? Ele vai de 2 a 7%, tá? De 2 a 8%, desculpa, 8%. No ano passado saiu uma lei em que essas alíquotas têm que ser progressivas em todos os estados. Aí depende do valor do patrimônio, tá? Tem uma regra lá de progressão da alíquota. Então você pode pagar 2, 4, 6, aí tem a regra lá de progressão. Então tem que verificar lá no seu estado como que é essa legislação. Aqui em Santa Catarina, ela já é progressiva, tá? Tem estados que ainda não são, mas provavelmente vão ter que se adequar. Então, o imposto que paga é o ITCMD. Claro, vai pagar as custas do tabelionato para fazer a escritura e vai pagar as custas do cartório lá para registrar, tá? Isso aí também vai ser pago. Se for fazer com usufruto, tem uma redução quando a gente institui o usufruto, mas lá na retirada, quando for retirar, também tem que pagar. Gente, a fazenda nunca perde. A fazenda nunca perde. Mas, se é uma intenção sua de organizar o patrimônio, vale a pena fazer esses cálculos, fazer esses levantamentos. Vamos à quarta pergunta. Meu pai doou um carro para minha irmã. Eu posso informar isso aí lá no inventário? Bom, vamos imaginar que o seu pai em vida comprou um carro e deu para sua irmã, um carro de 200 mil. Sim, você pode informar. Salvo se o seu pai doou para sua irmã e disse assim, eu estou lhe doando este carro está na parte disponível e eu não quero que você traga no inventário, ou seja, eu não quero que você faça a colação. Claro, gente, tudo isso escrito, né? Anotadinho ali, escrito. Se o seu pai fez isso, ela não vai precisar trazer no inventário. Agora, se o seu pai não fez, lá no inventário você vai dizer, a minha irmã em vida ganhou um carro de 200 mil e eu quero que ela informe no inventário. Ela vai pegar, vai informar esse carro vai ser somado ao valor do inventário, tá? Na parte indisponível e vai ser feito todo um cálculo ali de divisão, descontando da parte dela, tá? Então, se traz a colação, esse valor do carro. Vamos à quinta pergunta. Posso doar para o meu neto? Vamos lá. Vamos imaginar assim, você pode doar para o seu neto, mas eu quero explicar um detalhe aqui bem importante, olha só. Vamos imaginar você aqui, o seu filho e o seu neto. Você vai e doa um patrimônio para o seu neto. Quando você falecer, o seu neto não precisa informar no inventário. Por quê? Porque quando você doou, o seu filho era vivo. E o seu filho é o seu herdeiro direto. Isso tudo considerando que essa doação foi dentro da parte disponível. Mas vamos imaginar que você doou e o seu filho não era vivo. Você doou direto. Quando você falecer, o seu neto vai ter que ir lá e vai ter que informar no inventário esse bem que ele recebeu, tá? Isso tudo considerando que foi da parte disponível. Vamos à sexta pergunta. Meu pai doou tudo para a companheira dele. Essa aqui é bem tensa. Então, o primeiro passo, tem que verificar o que significa esse doou tudo. Como ele doou tudo, era dele, ele transferiu, vai ter escritura, vai ter registro. Ou, dependendo do valor, não tem escritura. Então, assim, se realmente isso aconteceu e ele doou além do que ele poderia doar, eu recomendo que você não espere o falecimento e já tome as providências, tá? Só que, claro, você tem que pegar os documentos, tem que olhar os documentos, tem que verificar, tem que conversar com seu pai, porque se ele doou tudo, primeiro que ele não pode doar tudo, que é a doação universal, né? Deve ter reservado um usufruto aí para ele. Mas se ele doou tudo, não terá patrimônio para fazer inventário. E se ele tem filho, ele tem herdeiro necessário. Então, muita atenção
nessa situação. Próxima pergunta. O que é melhor? Doação ou testamento? Depende. Depende do que você espera. Vamos lá. Na doação, eu já transfiro a propriedade. E eu já pago o imposto. Pronto, já transferi. Ou seja, se era o único patrimônio que eu tenho, claro, transfiro a propriedade e reservo usufruto, se for o único patrimônio, né? Se era o único patrimônio que eu tenho, ou comprovo que eu tenho outras rendas. Se era o único patrimônio que eu tenho, eu não vou precisar fazer inventário, porque eu não tenho mais patrimônio para fazer inventário. Agora, não, eu só quero deixar organizado o meu patrimônio, eu não quero doar para ninguém ainda em vida. Aí você faz um testamento. No testamento você não vai pagar tributo. Por quê? Porque você só está dispondo como que você quer que fique o seu patrimônio após o seu falecimento. Ah, eu quero que a casa A fique com o filho A, a casa B com o filho B e assim por diante. Isso lembrando que também tem que ser respeitada a legítima. E se você, no testamento, for clausular a legítima, ou seja, dar disposição para a legítima, tem que justificar. Então, assim, depende de qual é a intenção do proprietário do patrimônio. Se ele já quer doar, já quer pagar os tributos, já quer resolver a situação, se o cenário é favorável para isso, ou se ele quer só testar, fazer o testamento para organizar a situação. Dúvidas bem interessantes, assim, bem importantes e que muito práticas, né? Espero que vocês tenham gostado dessas dúvidas.